você pegue, por favor, sua Bíblia e abre comigo em Neemias. E abre lá no capítulo 3 de Neemias. Nós somos gratos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero ler com você, nós estamos pregando aí essa série em Neemias, tudo a ver, né, irmãos? Tudo a ver. E vamos ler, hoje eu quero pregar o capítulo 3 e 4, falar sobre trabalhar e lutar. E nós vamos ler agora apenas o capítulo 3, mais adiante a gente vê o 4. Por favor, mesmo assentado aí, acompanhe a leitura. Vamos a ela. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Maremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Bazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadon, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asbinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, já junto do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Anadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque,
filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Anadad, outra língua, hein, irmãos? Anadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, depois da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Outra porção depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Se você perceber, começa na porta das ovelhas e termina na porta das ovelhas. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pelos textos da Tua Palavra, e obrigado por poder estudar esses textos, porque às vezes a gente confessa que tem vontade de pular, a gente às vezes não entende bem, por que tantos nomes, por que tanto registro de detalhes, por que essas coisas estão aqui, mas toda a Escritura é sagrada e é palavra do Senhor, e obrigado porque tem uma palavra para nós aqui. Obrigado pelo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor falou durante essa semana, e desde tanto tempo o Senhor tem falado assim conosco, especialmente a respeito de restauração. E hoje não seja diferente, Senhor Deus, que pela Tua misericórdia e graça a gente possa receber a palavra do Senhor e entender, ó Deus, qual é a Tua vontade. E mais do que isso, que a gente receba também o poder espiritual, que é o poder do Espírito Santo, para a gente viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, estamos aí de aniversário, né? Você conhece a nossa história? Quando é que começa a história da nona igreja? Será que é em 1972? Na organização da igreja? Ou será que a gente vai lá para 1965 ou por aí afora, vai falar do tempo de congregação? Mas a história da nona igreja e a história de cada um de nós não começa aí. Ela começa muito antes disso. E se você não entender essa história maior, você não é capaz de entender a sua própria vida. Você não é capaz de entender nem de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui e para onde você vai. A história que nós precisamos entender é uma história maior. E a gente olhar para esses detalhes de reconstrução de um muro em Jerusalém, 440 anos antes de Cristo, ficar vendo esses detalhes, quem que segurou a colher de pedreira onde? Será, irmão, que isso tem a ver com a minha história, com a minha vida, com a sua história, com a sua vida hoje? Eu te garanto que tem. E é isso que eu quero te ajudar a entender hoje. Se você não entender a restauração dos muros de Jerusalém, talvez você não consiga entender bem o que é a restauração que Deus está fazendo na sua vida. Qual é a restauração que Deus está propondo, tanto para a nossa igreja, como para você, de uma forma particular.
E a história da redenção, eu preciso insistir, e talvez eu não somente agora como uma repetição, mas muitas vezes você vai me ouvir falar isso aqui, porque você tem que pegar um ponto onde você se encaixa nessa história. A história da redenção, na verdade, toda a nossa história começa com a criação, um Deus criador. Abre Gênesis e vê, Deus criou todas as coisas, e criou o homem de uma forma particular, especial, com um propósito bem definido. Fez o homem para ser imagem e semelhança dele, fez o homem com suas próprias mãos, soprou nele fôlego de vida, e o propósito de Deus na criação de tudo o que ele fez, e especialmente do homem, foi um propósito maravilhoso, é um propósito bom e maravilhoso. Mas nós vemos que os nossos primeiros pais pecaram, eles decaíram da presença de Deus, resolveram tomar o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, e isso nos expulsou do paraíso. Todos nós nascemos então do lado de fora do paraíso, todos nós nascemos já herdando esse pecado, e essa tendência para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas no dia em que o Senhor se apresentou a Adão e Eva, e eles lá escondidos, com medo que Deus vinha matar, né? Pensa bem, Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Comeu, não morreu. Opa, mas lá vem Deus, né? E Deus se aproxima, estão escondidos, Deus acha eles, com coisa que ele pudesse esconder de Deus. E o que Deus tinha para dizer naquele dia não é vou matar vocês, mas eu vou morrer por vocês. Porque naquele dia Deus fez uma promessa, Ele disse que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E assim, de uma forma um pouco enigmática, Ele estava dizendo que Ele mesmo assumiria a forma humana, e Ele iria até a cruz por nossa causa. Ele disse, a serpente vai ferir o calcanhar do descendente, que é Cristo. Ou seja, a cruz foi a ferida sobre Jesus, mas Ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai haver ali uma vitória total, completa, definitiva sobre aquilo que hoje está matando vocês. Então, ali houve uma promessa, e aí a gente vai lendo, se você vai lendo Gênesis, você vai ver Abraão, os patriarcas, você vai ver a renovação dessas promessas, e o chamado deles para a missão. Você vai ver que eles vão para o Egito, o povo de Israel vai para o Egito ainda, um grupo pequeno, uma família pequena, mas que cresceu ali. E aí é essa história toda de um povo de Deus crescendo no meio de um mundo caído. O Egito é figura, irmão, do mundo. O Egito é figura na Bíblia daquilo que é contrário a Deus, daquilo que não se apega às coisas de Deus, mas que se apega aos seus próprios deuses. E naquela multidão de deuses no Egito, o povo de Deus crescendo no meio ali, daquilo tudo subjugado, Deus levanta Moisés. Moisés vai lá para libertar o povo, mas Moisés estava ali fazendo assim um tipo de Cristo, apontando para aquele que de fato ia vir no futuro, aquele descendente prometido lá para Adão e Eva, que viria depois, Cristo. Moisés vai ali como um libertador, mas um libertador pequenininho em relação àquele grande libertador que é Cristo. Ele vai ali, e aí o povo sai daquele lugar e recebe a lei de Deus. Olha, é por aqui que tem que andar, o caminho é esse, é isso que vocês precisam fazer para agradar a Deus e viver na presença dele e receber as promessas dele sobre a sua vida. Mas o povo então, na história de Israel toda, a gente vai ver que o que acontece o tempo todo é aqueles altos e baixos. De vez em quando o povo está sendo fiel, buscando ao Senhor, está sendo abençoado, dali a pouco ele está sendo infiel. Esse negócio ficou nos altos e baixos na história de Israel o tempo todo, até que chegou, né? E muitas vezes Deus se manifestou com juízos, a gente chama isso de juízos temporais. Anota aí, seminarista, cadê o seminarista? Tem um ali, tem um outro lá. Anota aí, juízos temporais, quando Deus num determinado tempo manifesta um julgamento. Não é o julgamento definitivo, mas é um julgamento que alcança inclusive, e ele é muito destinado aos filhos de Deus. Quando o pai disciplina o filho, a gente vê juízos de Deus acontecendo no Velho Testamento, e nós estamos bem num momento em que houve um grande juízo temporal de Deus. Durou 70 anos, eles foram para a Babilônia. E aí Babilônia é uma outra figura, irmãos, porque em Babilônia, eu disse que Egito é símbolo do mundo. Babilônia é de uma forma ainda mais agravada esse exemplo. É uma mostra de toda a contrariedade, tanto do homem quanto do inferno, contra Deus. É o posicionamento definitivo de combate, de contradição a Deus. Isso é Babilônia.
Babilônia significa isso. E o povo que andava, vocês são idólatras, vocês não estão querendo me servir, vai lá aprender então com os babilônicos, vai ver se você gosta, né? Botou o povo lá 70 anos na Babilônia, até o povo falou assim, que a gente não quer servir os deuses de Babilônia, não, Deus, a gente quer servir só o Senhor. A gente está cansado de apanhar, não, a gente vai consertar a vida. Deus vai, 70 anos depois, Deus traz eles de volta, e aí começa esse período que a gente está vendo aqui, que é o período da restauração, primeiro do templo, depois dos muros de Jerusalém. Mas um detalhe para você pensar, que eu preciso que você guarde isso para você refletir mais na frente na mensagem. É lá em Babilônia, diante da sedução do mundo, de Babilônia figuradamente, mas diante da sedução do mundo, que são revelados os filhos de Deus e os filhos do maligno. É ali que você demarca quem é de Deus e quem não é de Deus. E o povo de Deus foi colocado lá dentro de Babilônia, e isso ficou muito claro. Essa restauração então do templo, que a gente viu quando pregou Esdras, e agora a restauração do muro, ali numa faixa de 440 anos antes de Cristo. Por que reconstruir aquele lugar? Por que Deus está reconstruindo aquela cidade, aqueles muros? Irmão, se você pensar, então, eu falei que é 440 anos antes de Cristo. Deus está promovendo essa restauração, porque ali, naquela cidade, entraria o Messias, se cumpriria aquela promessa, em que aí vem o teu Redentor, o teu Rei, montado num jumentinho. Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelo povo, odiado pelas autoridades. Ele vai a Jerusalém, entra como um rei pacífico, um rei montado num jumentinho significa isso, vem com a paz, e recebe a guerra, recebe a dor, recebe a tortura. Ali ele é torturado, e ali ele é levado para fora da cidade, como que expulso da cidade, e ali fora ele é crucificado, e ali ele morre por nós. Deus está preparando nesse processo de restauração de Israel o cenário onde haveria a maior de todas as restaurações, a restauração definitiva, que é a vinda de Jesus Cristo para restaurar, para morrer pelos nossos pecados e nos restaurar. Que restauração é esta? É uma restauração que é ampla, porque ela é lançada, ela é projetada para toda a humanidade, projetada no sentido de ser enviada, de ser conhecida de toda a humanidade, mas ela também é individual, porque ela atinge pessoas, atinge você, atinge eu. Pensa comigo no momento em que Israel ficou 70 anos sofrendo lá em Babilônia, e agora eles começam a voltar, ser chamados para voltar para a terra, para restaurar o templo, restaurar o muro. Quem era Israel naquele momento? Sempre associa Israel, não o país, mas Israel o povo de Deus. Quem é o povo de Deus naquele momento? Quem são eles? Um povo devastado, um povo sem futuro e sem esperança. É assim que eles estão em Babilônia, totalmente dominados, não tem nenhuma esperança, a não ser as mãos do Senhor. E aí o Senhor os traz de volta. E aí quem é o israelita? Quem é o judeu que está voltando? Ou que está lá naquele momento de transição de Babilônia? Ele é a mesma coisa que o povo como um todo é. Ele, individualmente, ele é esse sujeito devastado, ele é esse sujeito sem esperança e sem futuro. Você já se viu nessa condição? Devastado, sem esperança e sem futuro? Não consegue enxergar nada à sua frente, porque está tudo destruído, tudo aquilo em que você depositou as suas esperanças está derrubado. Esse é Israel, orgulhoso antes da devastação de Jerusalém, orgulhoso, aí ele fica totalmente destruído, e agora ele está cativo, preso em Babilônia, preso no mundo, e não vê saída, mas o Senhor Deus envia libertação. E aí eu preciso que você entenda que eu estou juntando as pecinhas aqui, porque você sabe, se você é povo de Deus, você está na mesma condição, e a sua história está ligada à história da igreja. A sua história pessoal que você conta, a minha história começa em 21 de janeiro de 1972, oficialmente, documentalmente, porque é o dia que eu nasci, mas a minha verdadeira história começa lá no Jardim do Éden.
E ela passa, se eu sou povo de Deus, ela passa pela história de Israel. E ela tem lá na história de Israel algumas coisas importantes que eu preciso entender e que estão aqui, inclusive, nesse relato de uma construção, irmão. Você gosta de ouvir história de construção? O que significa restaurar o templo, que a gente viu aqui em Esdras? O que significa restaurar o templo? Irmão, a restauração da sua vida, como a restauração do povo de Deus, como a restauração de uma igreja, a restauração, ela começa na restauração do templo, que é o relacionamento com Deus. O templo significava que o relacionamento entre o povo e Deus estava funcionando, que ali estava o sacrifício, ali eles sabiam que Deus os estava ouvindo, e eles estavam conseguindo falar com Deus e ouvir também a voz de Deus. O templo funcionando naquela época significava isso. Agora, e você? O que significava restaurar os muros? Uma cidade naquele tempo em que a guerra não era feita com os armamentos que a gente conhece hoje, que era muito corpo a corpo, o muro era a principal defesa de uma cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade que o inimigo entra e sai a hora que quiser. É uma cidade que não consegue se defender, e uma cidade que não consegue se defender também não consegue se projetar, também não consegue ir a lugar nenhum, não consegue conquistar nada, porque ela nunca tem força, porque toda vez que ela junta uma forcinha, vem o inimigo e rouba aquilo que ela tem. Então restaurar os muros é trazer o povo de Israel para uma posição ativa, a partir da qual eles poderiam alcançar as promessas de Deus. E é claro que você sabe que eu estou falando com você, não é? Irmãos, é aqui que nós ganhamos o jogo. Primeiro, a primeira coisa a fazer é restaurar o tempo, restaurar a sua vida diante de Deus, restaurar o seu relacionamento com Deus. Mas restaurar o relacionamento com Deus é o dia da conversão, é o dia que você reconhece pecado, é o dia que você clama a Deus e diz: Senhor, eu preciso do sacrifício de Cristo. Então restauraram o templo para que houvesse ali o sacrifício. Você, ao ser restaurado, você encontra em Cristo o sacrifício perfeito, e aí você clama a Deus, restaurar o templo. Mas isso não é a solução ainda da sua vida. E eu sempre tenho dito para você aqui que o problema de muitas pessoas é confundir a conversão com o caminho a ser trilhado. Porque o dia da conversão é maravilhoso, irmão. Restaurar o templo é maravilhoso. Você falar com Deus e ser ouvido é maravilhoso. Você vê que Deus te ama de verdade é maravilhoso. Você vê a libertação de Deus é maravilhoso. Mas isso não é a chegada. Isso é o começo de um caminho. É quando você estava indo na direção da destruição e você se volta e você consegue ver o paraíso, consegue ver a Deus, consegue ver as promessas de Deus. Mas ver as promessas de Deus ainda não é alcançar as promessas de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, vai ter que andar. Então o primeiro estágio é uma restauração pessoal, mas o segundo estágio é a restauração dos muros. E quem é você? Eu disse que é lá, diante da sedução do mundo, diante de Babilônia, que são revelados os filhos de Deus e os filhos do maligno. E eu pergunto para você responder para você mesmo: quem é você? Você é um cristão ou você é um cidadão de Babilônia? E isso não é uma questão de sangue, porque você pode dizer: não, eu sou de Israel, como alguém podia dizer: eu sou de Israel porque eu tenho o sangue de Abraão, sou da família de Abraão. Não é uma questão de sangue. Gálatas 3:3 diz: saber, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Então não é uma questão de também você estar no hall de membros de uma igreja, de você frequentar uma igreja, dizer: agora eu sou da igreja, então eu sou do céu. Porque o que vai revelar mesmo é a sua posição diante do mundo, é a sua posição diante de Babilônia. E naquele dia em que começou, havia ordem até do rei de Babilônia: vão construir o templo do Senhor lá na terra de vocês. Muitos israelitas, muitos judeus não quiseram voltar. Eles até gostaram: que bom, né? Que bom que vai restaurar Jerusalém, que bom que vai restaurar o templo. Aqui, vamos lá, pega as ferramentas aí, vamos lá também. Não posso, por quê? Porque eu tenho meu mercadinho aqui em Babilônia, e aqui eu comercializo com Babilônia. Se eu for para lá, como é que eu vou fazer? Diz que o povo lá é tudo pobre.
Porque lá, segundo um tal de Anânia aí, o povo lá está na miséria, eles não tem nem o que comprar. Eu não posso sair daqui de Babilônia, porque eu tenho uma aliança com Babilônia, eu fiz um contrato com Babilônia. Contrato é uma palavra mais de hoje, né? Eu tenho um contrato aqui de prestação de serviço, mas esse serviço que você está fazendo aí não é de Deus não, irmão. Não, mas isso é daqui que eu tiro o meu sustento. Então, se para Deus é bom sustentar a família, não interessa como, né? Não sei se você sabe que tem quadrilhas lá a gente ouve essas histórias muito do Rio de Janeiro, quadrilhas lá que eles acreditam que eles são crentes. Eles vão lá na igreja antes de fazer as operações dele, para o pastor para orar. Né? Se entrar uma quadrilha armada aqui, eu oro também. Pastor, nós viemos aqui para a gente receber a bênção, ora aí por nós. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe vocês e faça na sua vida a vontade dele. Agora, qual que é essa vontade? Eu não sei. Eu suspeito que não vai dar em boa coisa, mas deixa com a vontade de Deus. Irmão, você só vai se mostrar um cidadão do céu quando você se portar como um cidadão do céu. Não adianta você achar que você é um cidadão do céu porque você tem um nome na igreja, porque você frequenta uma igreja, ou por qualquer coisa que possa te fazer achar que você é uma boa pessoa. Muitos não voltaram à Babilônia porque eles ficaram com seus ídolos. Sempre que você resiste a ir para a presença de Deus e a fazer a vontade de Deus, você se agarra com o ídolo. E aí, nós chegamos aqui com a palavra de Deus aberta, abrimos lá em Tessalonicenses e pregamos para você: deixa a imoralidade sexual, sexo fora do casamento. Ou abrimos outro texto dizendo: deixa o roubo nos dízimos, nas ofertas. Abrimos outro texto dizendo: deixa a falta de amor ao próximo, para de ser egoísta. Abrimos outro texto diz: respeita sua mulher, respeite seu marido. Abrimos outro texto dizendo: respeita as autoridades, ensina os seus filhos. Mas a resposta dos cidadãos de Babilônia, quando são confrontados com a palavra de Deus, é que eu não quero ficar numa igreja que condena o pecado e pratica a disciplina. É claro que não fala assim, fala assim: não gostei que se meteram com a minha vida. Irmão, se a igreja é se meter na vida uns dos outros, aquele negócio que colaram na placa dos caminhões aí, diz assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, só pode estar lá em Heresias 4:29, só pode estar lá num livro apócrifo, um livro escrito no inferno, só pode na Bíblia do capeta, porque a Bíblia diz que eu tenho que cuidar de você e você tem que cuidar de mim, e se você estiver pisando em falso, eu não quero que você caia, e se você cair, eu não quero que você fique prostrado, eu não quero que você seja pisado, eu tenho obrigação de ajudar você a levantar. Agora, eu não posso mentir para você. Se você está caído, eu falar que você está em pé. Eu tenho que chegar e falar que você está caído. O povo tem que entender que ele está cativo de Babilônia e que só Deus liberta. E no momento em que Deus chama para a libertação, tem que andar na direção que Deus está mandando. A Bíblia diz que lá em Gálatas 6, se você que é espiritual viu que o seu irmão incorreu em falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E aí as pessoas gostam da parte do brandura, mas não gostam do corrigi-o. Irmão, com todo amor e carinho. Você pode conversar comigo, você pode conversar com a gente, com qualquer líder dessa igreja a respeito do seu pecado. Você vai ser corrigido com espírito de brandura, mas será corrigido. Você pode ser disciplinado, e a disciplina na nossa igreja ela tem 3 estágios. O primeiro estágio da disciplina chama-se admoestação. Talvez você já foi disciplinado. Se eu perguntar assim: quem já foi disciplinado na igreja? Quase ninguém vai levantar a mão, mas talvez você já foi diversas vezes. A admoestação, ela começa assim, ó: eu estou admoestando você aqui agora, irmão, eu estou pregando para você, já estou disciplinando. Porque quando a palavra de Deus confronta você, você já toma atento e começa a mudança. Espera aí, que negócio está errado na minha vida para mudar. Já começou a disciplina. Disciplina não é ser excluído da igreja, não. Esse é o último estágio. Quando nada mais, quando não há mais remédio algum, né, como dizia lá em Crônicas, no final de 2 Crônicas. Mas o segundo estágio, aí às vezes é uma confrontação. Um irmão tem que ser presbítero para disciplinar, tem que ser o pastor? Não, às vezes o seu irmão que te ama já chegou para você e disse: não está certa a sua vida, você precisa corrigir sua vida. Foi disciplinado. Se você corrigiu,
como diz a palavra de Deus, ganhaste teu irmão. Se você pregou, falou para o seu irmão que ele tem que mudar de vida, ele mudou, ganhaste teu irmão. Agora, se ele insiste no pecado, o segundo estágio é aquele em que há o afastamento da comunhão, porque mesmo levado diante dos presbíteros da igreja, diante do conselho da igreja, você sendo repreendido naquele pecado, falando, irmão, esse é um caminho de morte, você precisa mudar de vida. Se você chega lá e fala assim, não é não, aí vai passar para outro estágio. Mas se você chega lá e diz, eu entendo, e de repente dá para ser tratado ali, ainda fica na primeira parte, que é a admoestação. Mas se o negócio é público e mais profundo, aí vai para um afastamento da comunhão da igreja, que não é uma expulsão da igreja, é um período de tratamento na sua vida, irmão. Ser disciplinado é bênção. Agora, se esse indivíduo se mantém no pecado e diz, não, eu vou fazer assim mesmo na minha vida, aí vem a exclusão da igreja. E eu quero sinalizar aqui que nem todo mundo que tem sido excluído da igreja está sendo excluído num processo disciplinar, como eu falei. Às vezes a própria pessoa, ao ser confrontada, ela se afasta. Infelizmente, conheço inúmeras pessoas que foram batizadas aqui nessa igreja, caminharam conosco, mas que se afastaram da igreja quando o pecado na vida delas foi confrontado, e aí ela começou a se afastar. Não, depois eu vou, não, estou indo, estou chegando aí, ó. Mas você está, não, vamos deixar. Voltou para a Babilônia. Como é que está o seu tempo, irmão? Como é que está a sua vida? O seu altar? Porque no altar do Senhor, isso aqui não é altar não, tá, irmão? A gente não mata cabrito, não mata cordeiro aqui. Às vezes a gente até chama isso aqui de altar, isso aqui é púlpito. Altar são aqueles altares que eram no Velho Testamento. Em cima do altar tem sacrifício. A Igreja Católica chama de altar porque eles acreditam que na hora da Eucaristia está acontecendo de novo o sacrifício. Nós não cremos assim. Nós não cremos que aquilo que está lá é o corpo de Cristo, literalmente. Nós cremos na presença espiritual do Senhor quando nós estamos aqui servindo a ceia do Senhor. É uma presença espiritual. Eles entendem que é uma presença real, concreta. Eles falam que aquilo lá é o corpo. Não, a gente sabe que é pão, irmão, mas que espiritualmente simboliza o corpo de Cristo, ok? Por isso que aqui não é altar, aqui não acontece o sacrifício da missa, aqui acontece o culto. Como é que está o seu templo, o seu altar na presença do Senhor, que é quando você chega diante de Cristo crucificado, esse último sacrifício, o perfeito, você chega lá, esse é o altar, onde você estiver, na presença do Senhor, quebrantado diante do Senhor, porque é ali que está a sua paz, porque no momento em que você se arrepende dos seus pecados, na presença de Deus, Deus diz na sua palavra, que Ele não é injusto para não perdoar o seu pecado. Como assim não é injusto? Porque Ele já cobrou em Jesus, Ele não vai cobrar duas vezes. Se você lançou sua culpa sobre Jesus, Ele aceita aquele pagamento, porque você está recorrendo a Cristo. Mas se você quiser se manter na sua vida de pecado, o final não é bom. Como é que está o seu muro? Porque o resultado de como está o seu muro é que vai mostrar se você vai mesmo viver essa vida plena e abundante que Deus chamou você para viver, ou se você vai viver aquela situação dos fracos e doentes que menciona em 1 Coríntios 11 a respeito daqueles que estão desprezando o sacrifício de Cristo. Ou você vai ser fraco e doente porque os seus muros estão abertos, porque você não leva uma vida de santidade, e Satanás de vez em quando entra aí e faz um vale nas suas coisas, e você que recebe as bênçãos de Deus, perde essas bênçãos de Deus, até mesmo em juízos temporais de Deus, porque Deus, o inimigo também, ele tem que prestar obediência a Deus. E às vezes fala, mas foi o diabo que... Às vezes nem é o diabo, às vezes é você mesmo que está botando fora, mas às vezes é o diabo, mas com autorização de Deus. Sem autorização de Deus não é. Mas por causa de quê, irmão? Por causa de quê? Então como é que está o seu muro? Você precisa aprender a declarar. Nós temos ensinado isso aqui. Eu não sou o meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus que luta contra o pecado.
Eu estou disposto a aprender e a corrigir a minha vida a partir da palavra do Senhor. Eu creio que eu vou experimentar a vida plena e abundante da qual Jesus me falou. Então, se você quer ajuda a esse respeito especificamente, se você está lutando contra pecados específicos na sua vida, vou te falar o dia que nós estamos tratando diretamente dessas coisas. Quinta-feira. Você precisa vir no culto de quinta-feira. Nós estamos falando clara e abertamente sobre os pecados, como eles funcionam, a dinâmica destruidora na vida de um crente, que é crente que vem, não é não crente não, mas que admite que precisa de ajuda. E se você tiver a humildade de buscar o Senhor te restaurará. Orgulhosos não virão. Qual é o trabalho, irmãos, olhando para esse texto aqui, qual é o trabalho a ser feito no muro? Aqui a gente encontra dois tipos de trabalho. Tem dois tipos de coisa que precisa acontecer na sua vida. Aqui fala em reedificar ou edificar, que é quando existem áreas irrecuperáveis, já foi totalmente devastado, acabou, já arrancou até o alicerce. Reedificar, construir tudo, porque, e você vai ver aqui no comecinho aqui, do verso 1 a 3 aqui, os sacerdotes pegaram aqui um lugar para reedificar. E existem vários outros momentos aqui, várias outras pessoas que pegaram áreas que eram para reparar, que é quando na sua vida está faltando um complemento, no muro está faltando um complemento, você até tem um muro, mas o muro é baixo, você não acabou de construir, são áreas na sua vida que você não terminou de construir da maneira certa, muros parcialmente destruídos. É o problema com o crente imaturo, ele acha que ele está muito bem guarnecido, é por isso que ele não vai no pequeno grupo, é por isso que ele não frequenta os cultos, aparece só de vez em quando, é por isso que ele não lê a Bíblia, não ora, é porque ele acha que ele está bem, até o dia que o diabo entra e senta lá na sala da sua casa. Você fala assim: capeta, você aqui? Falou: pois é, eu demorei, né? Você já me chamou há tanto tempo, mas eu tinha uns compromissos aí, demorei um pouquinho, Deus não estava deixando também. Mas agora, ou você acha que quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, arrebentando com tudo, matando os jovens e as crianças, arrasando com tudo lá, ele não estava debaixo da mão de Deus? É claro que o capeta estava fornecendo todas as armas, todos os treinamentos. Nessa hora o diabo quer servir a Deus, fala: Senhor, se o Senhor chegou ao ponto, vai disciplinar aquele povo? Eu dou o treinamento. Estou com um povo aí treinadinho na agulha, chama Babilônia. Nabucodonosor está com sangue nos olhos para ser servo do Senhor. De vez em quando tem uns camaradas que não prestavam para nada, que a Bíblia fala assim: Ciro, meu servo e tal. Por quê? Porque foi servo nessa hora, para chegar com o rei, né? Como diz o povo na roça, falava assim: chegar o rei no caboclo para consertar. Reedificar, reparar. O que você está precisando hoje? Agora, vamos pensar aqui rapidamente algumas coisas. Quem pode e quem vai restaurar os muros? Jerusalém, nós vamos voltar em Jerusalém para reconstruir? Não, nós estamos falando da nossa igreja, nós estamos falando da nossa vida. Quem é chamado a restaurar os muros da sua vida e da igreja? E é interessante porque você vê aqui que o sumo sacerdote, no comecinho aqui do capítulo 3, ele puxa o carro, né? Ele começa o trabalho, mas todo tipo de gente vem. E esse monte de pessoas aqui, você vê, de vez em quando está falando por região, vem gente de tal lugar, vem gente de tal lugar. De vez em quando está falando de profissão, fala: era perfumista. Irmão, perfumista, o Marcelo faz perfume, é um trabalho delicado. Você acha que um perfumista, vou perguntar aqui para o Ronaldo, se o sujeito foi perfumista a vida inteira, uma gotinha aqui, o trabalho dele foi uma gotinha ali, para dar. Aí chega para você, Ronaldo, fala assim: eu quero ser servente pedreiro. Você contrata o camarada? Você pode até fazer uma experiência com ele, mas é porque você tem um coração bom, mas um cara mais duro assim, já fala: você já pode passar amanhã. Aí ver se eu estou na esquina, eu preciso de gente que aguenta o tranco, que aguenta o trabalho. Mas aqui, irmãos, nesse trabalho todos são chamados.
porque lá tinha literalmente que pegar nas ferramentas, carregar peso e tal. E o sumo sacerdote está no negócio, os sacerdotes estão no negócio, o maioral não sei de onde, da metade da cidade, o prefeito da metade da cidade está lá, mas também está lá o perfumista, está lá o ourives, que faz aquele trabalho fino, né? A Regina, tudo lá, um trabalho fininho, está lá também. As filhas aqui estão lá, as mulheres estão lá, gente importante, gente simples, todos são chamados. E há uma expressão aqui, e aí é interessante, porque é um texto difícil, né? Vocês viram que eu até tropecei na leitura? Eu sei que muita gente até pula esse tipo de texto. Não pula não, irmão. Pede a Deus: Senhor, eu vou ler aqui, me ajuda a ver o que tem nesse texto aqui que eu não consigo. Genealogia, você gosta? Quem gosta de ler genealogia? Meu texto preferido na Bíblia. Um gosta de Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O outro fala, Eliacibe, filho de Malquissua, filho de não sei mais quantas, não sei mais quantas. Quem gosta desses textos? Mas tem verdades maravilhosas de Deus ali. Você sabe como que você encontra uma delas? Aqui eu estou te ensinando a ler a Bíblia. Ó. Quando você encontra uma repetição, tudo que repete na Bíblia é a maneira no texto hebraico de dizer: isso é importante, isso é importante, isso é grande, isso é. Quando fala de Deus, fala Deus é santo? Não, Deus é santo, santo, santo. Ou seja, presta atenção nessa quantidade, nessa santidade de Deus como ela é. Então aqui, o que se repete aqui nesse texto? Ao seu lado, junto dele, junto a ele, junto ao seu lado, e ao seu lado reparou, e ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado. A igreja sou eu? Eu acho que eu ensinei mal os irmãos, porque eu ensinei muito vocês que a igreja sou eu, achando que o resto você já entendia, mas eu vou começar a ensinar um negócio mais completo agora para você. A igreja sou eu, sim, mas nunca eu sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja. Eu sou igreja em todo lugar. Até o slogan da minha igreja é assim: igreja em todo lugar. Então, eu sou igreja aqui em casa mesmo. Eu sou igreja no sítio. Eu sou igreja no não sei o quê. Mas a pessoa está com a ideia, não é que ela lá também está proclamando. Ela está falando: eu não preciso me comprometer com nada nem com ninguém. O dia que der, deu. Que bênção. Tem gente aqui que, se você encontrar pessoas aqui no nosso bairro aqui, você perguntar para ele assim: você é crente? Fala: eu sou. Você é crente de onde? Eu sou lá da nova igreja. Você acha que não tem? Tem. Que ele acha que é. Porque um dia ele veio aqui, às vezes ele fez um curso até batizado. Foi. Ele não sabe que tem muito tempo que o nome dele não está no hall de membros da igreja. Porque ele veio e fez uma profissão de fé. Ele disse: eu creio. Ele diz: naquilo que a gente sempre fala, a igreja, ela tem que andar junto e tal, eu creio. Qualquer coisa que você falasse com ele, eu creio. Que ele queria a aguinha na cabeça, porque ele achava que se jogasse uma aguinha na cabeça dele, a vida dele ia mudar completamente. Mas essa água não é uma aguinha, ela realmente marca uma mudança, mas a mudança é todo dia, e eu tenho que estar empenhado nela. E foi essa parte que aquele que achou que ser igreja pode ser em casa mesmo, não entendeu. Por que eu digo isso? E eu não vou explicar o texto, mas a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, você já sabe de qual é salteado, que Tiago 5, 13 a 20 fala: está alguém entre vós feliz? Canta louvor. Está triste? Faça oração. Está doente? Chama os presbíteros da igreja. E é lá nesse contexto do chamar os presbíteros da igreja que está: confessai as vossas faltas uns aos outros para seres curados. Muito pode a oração do justo. Tem gente que só tira essa parte, gosta do muito pode a oração do justo, mas não vê a submissão, não vê ali que nós temos que estar humildes na presença uns dos outros, irmãos. Eu na presença de vocês, vocês na minha. Lá no meu pequeno grupo eu falo dos meus problemas com os meus irmãos, eu peço oração. Você acha que eu vou lá de microfone para o meu pequeno grupo? O meu pequeno grupo não tem microfone não, irmão. Aqui
é o lugar da exortação, onde eu cumpro o meu papel como pastor, mas eu sou um irmão que tem um dom, você é um outro irmão que tem outro dom. E eu não sou melhor que você, nem você melhor que eu. Nenhum de nós pode desprezar o outro. A igreja só é igreja quando ela se une. É só unida que a igreja repara o muro. Você precisa de mim, eu preciso de você. Eu consigo enxergar os furos na sua vida, você consegue enxergar os furos na minha vida. E é debaixo da palavra de Deus, a mesma palavra que eu sei que você conhece. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui, experiência de pastor. 99% das vezes que entra um crente para conversar comigo, para apresentar para mim uma dificuldade, uma luta, ele mesmo já fala o que ele sabe que Deus falou para ele fazer, ele só não está tendo força. Dificilmente chega um crente conversar comigo que ele não sabe o que ele devia estar fazendo. Ele geralmente já sabe, e ele já declara: pastor, meu problema é esse, e eu sei que isso e aquilo, mas a minha situação é tal, eu sei que isso e aquilo eu não estou tendo força. E às vezes numa exortação, numa palavra, ele ganha força para dizer: amém pastor, a partir de agora pastor, eu estou revigorado, eu faço um compromisso com o Senhor. Não tem que ser o pastor Enoque. Se você lá no pequeno grupo ouviu a dificuldade de alguém, não se esconda, pega a Bíblia e trata do problema na palavra. Não é para você dar sua opinião, não, a sua opinião você guarda para você. Mas a palavra de Deus, se você a conhece, ministra lá. E se você precisa de ajuda, chama mesmo. Os presbíteros da igreja, chama o pastor, e você pode procurar o pastor também. Mas tem pessoas que Deus tem levantado na igreja, louvado seja o nome do Senhor, que também estão amando essa palavra. Reparando juntos, junto dele reparou, mas no meio desse junto reparou, também tem gente meio esquisita, preguiçosos e orgulhosos. Porque aqui o orgulho dá para ver de cara. Aqui no verso 5, ao lado destes repararam os tecoítas, os seus nobres. Nobre, é muito nobre, é o filho do rei. Os nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Tem gente que é muito de Deus, é do povo de Deus, mas a hora que ele recebe uma ordem, não gostei. Isso aí, eu vou me sujeitar a isso aí? Tem gente que acha que quem tem que limpar a igreja, socorrer uma situação aqui é o diácono. Tem gente que tudo na igreja quer chamar um diácono. Irmão, essa igreja aqui é sua, você está saindo aqui do templo, você está, é o último, apaga a luz. Apaga a luz. Ah não, meu ministério é pastoral. É mesmo? Glória a Deus. Então ajuda a gente aqui com as crianças. Com as crianças não. Não é para você dar aula não, é só para você levar água para as professoras. Levar água para as professoras? Irmão, Deus me chamou para o ministério pastoral. É mesmo? Quando você vai ser pastor? Nunca, sabe por quê? Porque a igreja, ela quem escolhe. Você vai falar daqui essa semana também. A igreja, ela vem quem tem disposição para o serviço. Lá no serviço da colher do pedreiro, o sumo sacerdote pega na colher de pedreiro, na enxada, carrega pedra. Mas você é tão nobre. Ou então você é orgulhoso, ou preguiçoso. Dá desculpa para não fazer a obra que você tem que fazer. Quando é que você... Não, tem gente que é muito bom em não fazer. Porque ele não faz e ainda fica de bonito na fita. Sabe por quê? Porque o problema é que a vida dele está escangalhada e ele não sabe. Aí ele fala assim. Ele tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Aí ele fala assim, ele substitui, o compromisso dele com Deus, com a missão, por outras coisas ruins, não, coisas importantes. Aí é que está o pulo do gato do inferno, porque são coisas lícitas e importantes. E ele diz: eu não posso
ir à festa hoje do casamento, porque eu tenho que experimentar uma nova junta de bois. Lembra disso na Bíblia? Eu não posso ir porque, desculpas esfarrapadas, mas desculpas, né? Eu preciso trabalhar. E a vida dele está escangalhada por quê? Porque ele só trabalha. E ele acha que o que vai ajudar ele, depois de trabalhar tanto igual ele trabalha, é descansar tanto quanto ele puder. Mas sem o descanso no Senhor, irmão, o dia do descanso vira um inferno. O dia que tem mais confusão na família é dia de festa, que está todo mundo na boa. No churrasco tem mais confusão do que no velório. Eu não tenho nada contra churrasco, inclusive se você fizer pode me chamar. Agora, se você acha que é o churrasco que vai resolver sua vida, irmão, pode comprar um boi que for. Você pode ser o dono do açougue, pode criar a boiada inteira. Essa carne aí não vai resolver para você, não. Deixa eu te falar uma coisa: quando você trabalha na restauração, pela restauração da sua vida, às vezes você está restaurando na porta da casa. Pensa esses camaradas aqui que foram restaurar na porta da casa. Vocês falam, não vou restaurar não. E fez os outros restaurando na porta da casa dele lá. Ia sentado na varanda. Irmãos, a igreja foi chamada para o trabalho. Não fomos chamados para ser à toa, não. O negócio é sério. Agora, enquanto tem esses, tem também aqueles que reparam com grande ardor. Olha o verso 20 aí. Depois dele reparou com grande ardor Baruque. A única pessoa que fala assim, mas o Baruque, eu vou te falar um negócio. O camarada levantava mais cedo que todo mundo, pegava o boi pelo chifre, ele estava lá, a gente chegava lá com a nossa ferramentinha, ele já estava com a maceira pronta. Ele é um cara que reparou com grande ardor. Louvado seja o Senhor pelas pessoas que reparam com grande ardor, pelas pessoas que deixam as suas atividades, deixam a sua casa, deixam os prazeres, deixam alguma coisa boa e importante que ele tinha para fazer, para ir buscar uma alma perdida, para buscar e ajudar uma pessoa que está precisando de restauração, para dar uma palavra. O dia que você está fraco, irmão, o dia que você está fraco, mas você fala que tem outro mais fraco que eu, e você chega lá e você vai para levar a palavra, você nem sabe o que você vai falar, mas chega lá, Deus dá a palavra para ele e para você, e você é o canal, você é o primeiro a receber. Eu tenho experimentado isso na vida pastoral. É isso que acontece comigo, irmão. Você acha que eu estou todo dia igual eu estou aqui no púlpito agora? Aqui no púlpito agora eu estou pulando. Mas tem dia que eu estou arrastando. E às vezes eu falo, não quero ver ninguém hoje. Não, tomara que ninguém me procure hoje. Você acha que eu não? Você acha que só você? Não, eu também. Tem dia que eu falo, hoje eu estou. Aí vem meu irmão, pastor, posso marcar com você? Pode. Vou marcar. Aí eu estou lá assim, oh Deus, o senhor sabe, né? O dia que ele não ligar, ô pastor, a gente pode mudar para outro dia? O senhor não fica bravo, não? Não, irmão. Amém? Oh, glória a Deus, né? Mas tem dia que o irmão vem. Aí eu saio de casa, irmão, pela misericórdia, igual o Salmo 123, né? O Senhor está tudo arrasado, mas eu estou indo. Mas quando chega, quando a gente invoca o nome do Senhor, quando a gente começa a falar na palavra de Deus, aí vem, eu saio assim, você estava meio desanimado de manhã? Eu falei, eu? É outra pessoa, né? A mulher, sabe, né? Assim, você estava meio abaixo, que você está até cantando? Eu falei, pois é, né? O que será? É o Senhor, irmão. Com grande ardor. E aí eu lembro muito do que o presbítero Carlos pregou na semana passada, que ele repetiu várias vezes: pequenos aqui serão grandes lá. O camarada, grande ardor, mas estava na maceira lá, né? Não é grande coisa que ele está fazendo, não, né? Reparando nos... grande coisa, irmão, ajudar uma pessoa que ninguém vai saber. Olha, ninguém sabe, mas o Senhor Deus, Ele sabe. E lá em Apocalipse 22:3 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aí depois dessa palavra eu tenho certeza que você está disposto a reparar, não está, irmão? Mas agora vem o capítulo 4. E aí você precisa de disposição para lutar. É disso que fala o capítulo 4. Eu vou ler rápido aqui para você. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse:
Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia? Renascerão acaso dos montões de pó e de pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, uma raposa derribará o muro de pedra. E aí vem o crente aqui: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubres a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas, os adotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar onde se ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiram largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmão, posicionamento do inferno: você vai ser crente? Você está arrependido dos seus pecados? Você vai andar com Jesus? O inferno se posiciona, e o posicionamento dele é muito conhecido. Quando o povo de Deus está decidido a reparar, se nós como igreja estamos decididos, irmãos, a reparar as brechas dos muros, o diabo se levanta, e ele vem de algumas maneiras. A gente vê aqui primeiro a ira, né? Irmão, que novidade é essa? Um dia eu estava expulsando um demônio, o demônio falou assim: eu te odeio. Você acha que eu fiquei surpreso? Eu ia ficar surpreso e falar assim: eu te amo. Aí fala: não, peraí, isso aí engano. Opa, esse negócio aqui está funcionando. O que é isso? Você? Não acredito que você não. Eu te odeio. Novidade. Agora tem crente que acha que não, não. Estou de boas. Ignora a batalha, ignora. Ira. Irmão, Apocalipse 12, eu estou com muita vontade de pregar Apocalipse, mas não vai dar para pregar esse ano. Quem sabe no ano que vem eu vou conseguir pregar aqui. Apocalipse 12, verso 11b, fala
do momento em que Satanás é lançado à terra, né? E fala assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmão, especificamente a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita, no momento que essa vitória é conquistada, a Bíblia diz que o acusador dos irmãos foi expulso, porque até aquele momento Satanás ele tinha as acusações e ele não tinha ainda concretizado alguém que houvesse pagado pelo preço, e ele era o acusador dos irmãos na presença de Deus, ficava lá acusando, falando: eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Ele não presta mesmo não, ele está me chamando, está me chamando. Mas ele foi lançado, e aí o texto lá diz que ele foi lançado com cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. A única coisa que ele tem para fazer na vida é atazanar a sua vida, irmão. A única coisa que ele tem que fazer na vida, ainda mais se ele tem convicção que você é um crente, ele sabe que o máximo que ele vai conseguir é atrasar a sua vida. Mas ele se levanta irado, com grande cólera, ele tem pouco tempo para acabar com você, ele está doido para fazer alguma coisa. E qual que é a arma dele, já que ele não tem o poder? Irmão, sabe qual é a questão com o diabo? Nesse mesmo dia o diabo estava assim: vou te matar, eu vou te matar. Mas se ele pudesse matar, ele me matava, ele não falava, né? Mas ele usa de intimidação, né? Lembra como é que... Estou falando muito de expulsar demônio aqui, né? Gente, eu nunca vi um demônio sendo expulso que não dissesse que era o gadareno, que era: não, eu sou legião. Tem gente que conversa com o demônio: qual o seu nome, CPF, né, carteira de identidade do inferno, qual é o teu número. Não tem que conversar com o demônio, mas aí intimidação, ele quer parecer o que ele não é. Como é que viviam lá os endemoniados lá em Gadara? Tendo chegado à outra margem da terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo de entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. O diabo fala assim: como é que o camarada falou assim? Eles vão, falou diante do exército samaria, eles vão retificar? Não vão deixar esse negócio? Não vai ser assim? Por que ele falou diante do exército samaria? Por que isso chegou dessa forma? Ele falou para ser ouvido, para chegar aos ouvidos do povo que estava reedificando, e eles ficaram sabendo o que o exército samaria falou: nós vamos para lá, nós vamos matar eles. Intimidação. O diabo quer intimidar você, e tem gente que fica intimidada, aí crentão, acontece um problema, tem gente que, crente que né, decorou aquele versículo lá, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Lá em Heresias também, né? Porque quando ele... Falei, agora que eu entrei para a igreja, agora que eu estou seguindo a Jesus, o problema dificultou. Não veio a solução, não cheguei na solução, e tem outras coisas piores acontecendo. Eu acho que não está dando certo, não. É o diabo usando de intimidação, irmão. Zombaria. Acaso, olha só, até diante de Deus, olha o que o diabo fala com Deus a respeito de Jó. Deus falou: você por acaso viu lá meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, desvia do mal? Aí o que Jó fala na zombaria? Acaso não cercaste com sede ele e a sua casa e tudo que ele tem? As obras das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo que tem, e verá sendo um blasfema na tua face. Zombaria, blasfêmia. Que coisa é essa? O diabo fala: você lembra lá? Aquele muro que eles estão fazendo? Uma raposa vai passar lá, vai derrubar. Você é crente? Eu quero ver. Gente, conversa com pessoas que voltam de casas de recuperação, conversa com o pessoal que trabalha nas casas de recuperação, e você vai ouvir o que eu já ouvi muitas vezes. Você fala assim: sabe qual é o pior problema? Muitas vezes para o cara que volta da recuperação, a família dele. Porque o cara estava lá, a vida toda alenhada, usando droga, né, dando nó e pingo d'água, era desgraça da família, tudo ruim, e tá, aí não, vai para casa de recuperação. Aí quando volta, o cara senta para almoçar e ele ora: Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por o Senhor ter cuidado da minha vida. E a família fala: ah lá, o santão, quem não te conhece que te compre. Eu quero ver até quando vai durar essa oração. Quero ver a hora que o Chiquinho passar aqui igual passava aí, quero ver se você não segue atrás dele de novo. Zombaria.
E às vezes o cara não é o traficante que vem buscar ele em casa, não, é a família que entrega ele na mão do traficante de novo. Cuidado com o que você está falando, cuidado com zombaria, viu? Cuidado com brincadeira demais. Cuidado. É bom, eu gosto de um bom humor, mas cuidado, o Espírito de Deus mostra quando você está ultrapassando e pecando contra alguém. Mas o diabo usa de zombaria e reações indesejadas à postura do inimigo quando ele está zombando contra você. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os aliados já tinham invadido, eles já estavam indo em direção a Berlim, né? Já estava assim, muito concreta a possibilidade de vitória. Hitler ainda tinha um bom arsenal, um bom exército ainda mais próximo de Berlim. E ele faz um ataque louco, né? Foi ali que ele perdeu definitivamente, mas ele foi uma tirada assim, ousada, para ele tentar reverter o quadro. E ele tem uma batalha ali na região das Ardenas, enfim, né? Tem uma batalha, um contra-ataque. E o contra-ataque é muito pesado, ele vai com tudo para cima dos aliados. E tem uma região, eu assisti uma série muito documental, muito boa, chama Band of Brothers, tem na HBO. E conta a história da companhia Easy, a história dela desde o treinamento até as batalhas e o fim da guerra. E eles estavam num lugar chamado Bastogne. E era um inverno severo, e eles não tinham equipamento suficiente, estava aquele contra-ataque cerrado do inimigo, e eles estavam lá assim, quando chegava um oficial lá, um general e tudo, eles reportavam a situação, falavam, olha, a gente não consegue cobrir o campo aqui, uma hora você está na trincheira do inimigo, o negócio está feio aqui, e ele falava assim, aguenta aí porque não tem recurso não. E eles ficavam num frio, não tinham roupas de inverno, e estavam numa situação terrível, e bombardeio, muita gente morrendo. E aí tem uma cena que um oficial, mas uma pessoa mais graduada lá no exército lá, passa, ele encontra um soldado cavando no gelo, na terra, com a unha, ele cavando, desespero total, cavando com a mão, e já estava sangrando a mão, e ele estava lá cavando. Aí ele pega o cara e fala que vai lá para a enfermaria, volta, tira ele daqui, leva embora, leva lá. Porque não tem nada pior numa batalha do que uma pessoa com esse nível de medo. Ele faz pior com os nossos homens do que o inimigo está fazendo com as bombas. Uma pessoa dominada pelo medo. O medo, irmão, é quando a incerteza é tão grande que o pior cenário ele se torna realidade na vida de alguém. Quando o diabo faz as intimidações, começa a zombar, começa a atacar, às vezes as pessoas caem nessa. E o medo, irmão, ele é igual à fé, só que ao contrário. Porque se você foi chamado para viver pela fé, você vive por aquilo que você acredita. Você olha para frente, você diz, a fé é a certeza das coisas, de fatos que se não veem, coisas que se esperam, fatos que se não veem. O medroso, ele diz, é certo que eu vou morrer, é certo que vai dar errado. E quando ele é dominado por aquilo, por causa do contra-ataque do inimigo, mas aquele contra-ataque era o que ia dar a derrota para Hitler depois, porque ele não ia conseguir completar. E o diabo, ele contra-ataca, ele pode contra-atacar com você de toda forma. Pode olhar, vira para a última página da Bíblia e ver quem ganhou a guerra, porque a nossa história, eu contei para você a nossa história do passado, a nossa história do futuro também já está escrita, e nós vencemos no final. Nós vencemos no final pelo Cordeiro, porque ele já venceu lá na cruz. A vitória já está conquistada, irmão, ela não será conquistada. É por isso que no Salmo 123 o povo está debaixo de ataque, ele está falando, eu estou debaixo de zombaria, de escárnio, de desprezo, mas eu estou com os meus olhos no Senhor. Do jeito que o servo coloca os olhos na mão do seu Senhor e fica prestando atenção para fazer o que o Senhor está apontando para ele fazer, assim eu estou olhando para o Senhor, não estou olhando para os inimigos, até que venha a vitória. E aí aqui na história de hoje a gente vê essas ameaças, essas intimidações.
Mas o que nós lemos aqui é para que se cumpra aquela palavra que a gente tem repetido aqui muitas vezes, que é Romanos 15:4, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus é que está agindo. Você vai sofrer ameaças, você vai ouvir os chamados sedutores do mundo. O mundo deseja a sua morte, ele não está convidando você para a vida. Lembra da pregação da semana passada? Sempre eles, vem cá, vamos conversar aqui. No outro lugar, 30 quilômetros fora de Jerusalém, lembra que o presbítero pegou aqui? Ele disse, eu não posso ir porque eu estou fazendo grande obra. Quando o diabo te chama com uma conversinha, você não pode dar ouvido. Babilônia e os seus amigos vão se levantar, mas no final o que vai se ouvir é o seguinte: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. E aí é para nós aqui hoje. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os teus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse 18, 1-8. Sai do meio dela, povo meu. Quebra as suas alianças com o mundo agora. Sai de Babilônia. Vem reconstruir os muros. Vem reconstruir o templo. Para com essa bobagem. Para de chorar. Minha vida está difícil. Todos nós estamos em bastão. Nós estamos debaixo do fogo do inimigo. Mas nós temos a vitória. Nós vamos permanecer até o fim. O que o servo de Deus tem que fazer? De 4-6 aqui no capítulo 4, você vê que o servo tem que orar e trabalhar. A hora que ouviu as intimidações, eles foram orar e trabalhar. Mas e se as ameaças aumentarem? Aí você faz o que está de 8-9, orar e vigiar, porque aí eles não só oraram, mas eles começaram a botar a arma na cintura e falar assim, vou me defender. Aí, mas se o cansaço, o desânimo persistirem e o tiver pesado, a carga já não tiver mais força para carregar os escombros, redobra a vigília e se prepara para a batalha, que é o que eles fazem de 10-14. Fala, não, nós vamos revigorar e nós vamos batalhar e nós vamos lutar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, pela nossa igreja. Nós vamos lutar. Nós não vamos nos entregar. A metade segura a arma, a metade pega na colher, mas o que está com a colher enfia também a espada do lado. E todo mundo na batalha, todo mundo na obra. Ninguém parou a obra para se defender, irmão. É outro problema. Tem gente que começa esse problema em casa e fala, pastor, estou entregando aqui, isso, aquilo, não posso mais liderar um pequeno grupo. Só sabe que lá em casa o fogo está pegando, né? O bombardeio está muito grande, e aí nós vamos cuidar dos feridos. Meu irmão, se você parar para cuidar só dos feridos na guerra, ele tem que cuidar dos feridos na guerra. Mas se você parar para cuidar só dos feridos na guerra, o inimigo vem e mata você. Se você não cuidar dos feridos na guerra, você também não tem força, porque você sozinho não dá conta. Você tem que restaurar o ferido amanhã, ele é uma força do seu lado. Então nós temos que fazer as duas coisas. E eu acho que nós estamos nesse nível aqui, irmão. Nós não estamos em tempo só de orar, não. Nós estamos em tempo de orar, nós estamos em tempo de vigiar, nós estamos em tempo de trabalhar. Até quando que eu tenho que perseverar trabalhando, orando, vigiando, com as armas na mão, cooperando, socorrendo uns aos outros? Aí eu deixo para você responder, todo mundo aqui já sabe. Até quando que nós temos que perseverar, irmãos? Até o fim. Até o fim. Mateus 24,14 diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Não podemos esquecer da nossa missão, não. Sei que todos nós, inclusive eu, queria ouvir hoje uma mensagem assim,
O Senhor é convosco, o Senhor está no meio de nós, o inimigo jamais penetrará a sua casa, o inimigo está derrotado, ele saiu de férias, está lá na Disney World. Não, o inimigo está às portas, está atacando, ele quer destruir você, sua família, seus filhos, ele está zombando, ele tem munição, mas ele não tem a vitória. Noite escura em Bastogne, um sujeito tem uma ideia, ele não aguenta mais aquele frio, ele tem uma ideia, não, eu vou fazer só uma fogueirinha. E ele faz uma fogueirinha. Alguém sente cheiro de fogo. Nossa, tem uma fogueirinha. Ai, ô fulano, você acendeu uma fogueirinha? Deixa eu ficar perto da fogueirinha. Aí ele junta os sonhos. E o inimigo está lá olhando. Uma luzinha lá. Calibra os canhões aí, ó. Mais para. Está lá, está na mira. Está na mira. Está na mira. Eles fizeram foguinho. Eles estão fazendo churrasquinho na beira. Depois esquentando. Mas então, vocês não, isso aqui. Bombardeio. Não, mas eu não quero. Ninguém quer guerra, não. Mas o que nós vamos fazer? Nós estamos na guerra. Chorar não vai resolver. Então, o treinamento foi dado. Eles sabiam muito bem que não tinha que acender aquela fogueira. A lei de Deus, irmão, a lei da palavra de Deus é para te manter vivo, não é para... porque eu sou soldado. Por que você não vai acender fogueira? Porque eu sou soldado. Ninguém cumpre uma ordem dessa. Na hora certa, você olha para um lado e olha para o outro. Agora eu sou gente, né? Vou acender minha fogueira. Por que você não vai acender a fogueira? Porque eu estou numa guerra, o inimigo está procurando uma maneira de me encontrar e de me atingir. Eu não posso abrir mão do meu treinamento, porque se eu abrir mão do meu treinamento em um momento, na hora da operação, o inimigo me acerta. Por que as forças policiais entram e saem de lugares difíceis, entram e saem vivos? Porque eles têm um treinamento, o negócio é metódico, você vai ali, vira, observa, faz e tal, anda devagar, um avanço complicado, um avanço de tropa no meio de um terreno difícil, ainda mais em cidade, coisa assim, um avanço demorado, mas eles entram e saem vivos. Por quê? Porque prestam atenção, e a hora que morre o sujeito, geralmente é um descuido, levantou na hora errada, baixou a guarda. Em resumo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, isso aqui se aplica a tudo, mas sabe qual que é o contexto lá? Família. Vai lá olhar. Mas isso aqui é para enfrentar Hitler lá? Não, isso é texto para dentro de casa, para você saber se defender do maligno. Não é do seu marido, não é da sua mulher, não. Não é ele que é o inimigo, não é ela que é o inimigo, não. Para você saber se defender do maligno. Em março, nós vamos começar uma escola bíblica aqui, com um treinamento sobre família. Quem que está convocado? Todo mundo. Quem vai vir? Os que não querem acender uma fogueirinha no lugar errado, na hora errada, e morrer debaixo do fogo do inimigo. Ah, pastor, mas eu já sou avô, já estou com a família criada. Vem, porque você precisa aprender, porque a Bíblia diz que é você que tem que ensinar para os mais novos. Não, pastor, não estou nem namorando. Vem, porque você vai namorar, vai casar, você não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, e você vai ensinar, você vai viver, irmão. Ah, mas seja qual for o momento da sua vida. Ah, mas eu já estou careca de saber. Ah, então você é orgulhoso. Eu vou só mandar essa para você, porque eu não estou careca de saber, não. E toda vez que eu ensino, eu aprendo. Pergunta qualquer professor de qualquer matéria para ver se ele não fala assim, eu aprendi mais. Então, irmão, nós vamos recomeçar. Por que restaurar?
Por que restaurar lá? Porque o Messias ia entrar naquela cidade e ali ia se cumprir a nossa salvação. Por quê? Como é que eles conseguiram restaurar? No fim das contas, é Deus quem frustra os intentos do inimigo. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles. O autor aqui está muito consciente que não é a estratégia deles que frustra o inimigo, mas Deus, enquanto o povo trabalha, enquanto o povo ora e vigia, Deus frustra os planos do inimigo. Nem teve guerra, gente, mas teve preparação. Por que o Brasil tem exército? A gente não tem guerra com o povo nenhum. Por que a gente tem exército? Justamente para não ter. Porque aí o inimigo olha e fala assim: mas se a gente for invadir o Brasil, a gente vai ter que enfrentar. O que o exército brasileiro tem? Compraram caças novos. Bom, não. Não vai ser bom, não. Vamos cuidar da nossa vida mesmo aqui. Agora, se a terra está lá espaçosa, não tem defesa. Deus frustrou os planos do inimigo na cruz, mas o nosso chamado à santidade continua. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12:14. Deus se encarregou de preparar aquele cenário ali de Jerusalém para a vinda de Cristo, e Deus preparou um palco para a sua restauração também, irmão. Esse palco se chama Nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Seja no grande ou no pequeno grupo, é aqui na restauração dessa igreja que Deus quer também operar a sua restauração individual. Há adversários hoje, haverá adversários no futuro, mas você não pode jogar a toalha. Precisa pegar a toalha. Já que é para pegar a toalha, eu queria até chamar os presbíteros aqui, por favor. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha é uma expressão, porque no boxe, se o treinador vê que o boxeador dele não vai aguentar a luta, ele quer preservar o boxeador, não é isso mesmo? Ele joga a toalha no ringue. Então o treinador joga a toalha no ringue, não é o cara que está lutando, está lá buscar a toalha, né? Ele joga lá e entende-se que parou a luta, eu desisti, a vitória é do adversário e eu desisti da luta. Não jogue a toalha, mas para nós, irmãos, e eu falando para nós aqui, eu estou falando para todos os irmãos, porque esses irmãos que estão aqui, eles representam vocês, representam nós, eles são representantes da igreja, eles foram votados por vocês, e eles não são chamados para serem melhores do que vocês no sentido diante de Deus, porque diante de Deus eles são iguais a você, mas no sentido de que eles têm que ser modelo e exemplo do rebanho, e isso é responsabilidade deles. E a Bíblia diz: muitos de vós não procureis ser mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Mas a gente não está aqui para o juízo, né? Nós estamos aqui para a graça e para a alegria que é servir ao Senhor, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida em resgate de muitos. Essa semana nós tivemos a oportunidade de receber aqui. Primeiro nós recebemos a igreja que plantou o trabalho aqui, a terceira igreja presbiteriana de BH. E depois nós recebemos as igrejas que são hoje organizadas, mas que são filhas da nona. E nós demos a essas igrejas um diploma, que era um certificado, na verdade, de gratidão. Então, eu assinei em nome do conselho, o presbítero emérito, que é o presbítero Carlos, assinou comigo, mas é o conselho da nova igreja que está conferindo esse diploma. Agora, nós não vamos conferir um diploma para nós mesmos, né? É sem graça dar um diploma para nós aqui. Nós não estamos diplomados, não, irmão. Sabe por que nós estamos? Nós estamos hoje, nós estamos precisando, pegar a toalha. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que viera do Pai e que voltava para o Pai, lavou os pés dos discípulos. Os discípulos não lavaram os pés de Jesus, não. Mas Jesus lavou o pé até do Judas. Eu vou falar uma coisa para você: o Judas tem chulé. E a gente de vez em quando é tentado achar que Pedro é Judas, mas não é. A gente lavou. Jesus, que sabia quem era o Judas, lavou o pé do Judas.
O desafio para nós, irmãos, sabe o que é? Não é ajudar as pessoas que aceitam ajuda. Louvado seja Deus pelas pessoas que nos procuram, que aceitam ajuda, que aceitam conselho, que aceitam uma visita, que aceitam uma aproximação. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso desafio é ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Por um motivo ou por outro, eles não aceitam ajuda. E nós não podemos desprezar ninguém. Porque na verdade não era o Judas que não merecia naquele dia. Nenhum daqueles ali merecia Jesus lavar os pés dele. E aprender a lavar os pés uns dos outros não é lavar os pés só de quem está acima da gente, que a gente fala até por obrigação, porque a gente não é besta nem nada, porque a Bíblia ensina a gente a respeitar as autoridades. Então, nem que seja com o temor do Senhor, a gente respeita. Vocês me respeitam, eu respeito vocês, porque vocês são autoridade na igreja e vocês sabem que eu sou também. Isso aí é relativamente fácil. Difícil é respeitar o membro miserável, pecador, safado, sem vergonha. Não é vocês não, tá irmão? É o que faltou hoje. Tem muito vocês aqui, né? Mas sempre tem um momento difícil e que a gente vai repreender. Sim, vós que sois espirituais, corrigir o espírito de brandura. É não faltar o espírito de brandura quando a gente tem que corrigir. A gente vai corrigir, não precisa corrigir. Se for preciso afastar da comunhão da igreja, a gente afasta. Porque a bem da verdade é só uma comprovação de que a pessoa já está afastada. Se for preciso excluir do rol de membros, com dor no coração nós vamos fazer. Mas no desejo, como Paulo que entregou uns a Satanás, mas não é para eles ir para os quintos dos infernos que ele termina, né? Para que o corpo seja destruído, para as almas sejam salvas. Nosso desejo sempre, em todo o trabalho, tem que ser a salvação. A gente nunca pode desprezar, mas aquele ali foi embora, já foi tarde. Só dava problema. Eu, tentado, irmão, eu sou. Vou te falar, tem uma hora que não vai dar tão alívio. Mas aí eu já tenho que pedir perdão a Deus, porque falo, Senhor, eu não fui chamado para sentir alívio quando um pecador acaba de afundar no pecado. Eu já não tenho mais não tenho, já estava tentando resgatar ele, o braço não dá mais, então eu vou descansar. Então, irmãos, eu trouxe um negócio diferente para vocês aqui, né? Eu trouxe uma toalha. Eu acho que vai lembrar mais a nós do que a gente tem para fazer, que é lavar os pés, do que dar um diploma. A igreja já votou em nós, já é uma grande honra. Nós não vamos louvar nós mesmos. Nós não estamos fazendo o trabalho que a gente tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Quem aqui diz que nós estamos 100%? Não estamos, não. Estamos bem abaixo. Começar do pastor. Então vamos colocar diante do Senhor isso. Quem sabe Deus nos dê a graça de que não somente nós, mas que o povo da igreja aprenda que a honra é abaixar e lavar os pés. Deixar às vezes o sujeito crescer para cima da gente. Eu vi um presbítero aqui, nesse canto da igreja aqui, ouvi um xingamento do membro da igreja, que vociferava na direção dele assim, ele até afastou para trás. O presbítero idoso, já está com o Senhor. Se afastar. Mesmo depois disso, ele nunca falou mal desse membro, nem do conselho da igreja. Eu cheguei para ele e falei, irmão, o irmão falou assim com você. Ele nem percebeu da maneira que eu vi. Ele falou, não, irmão, não foi bem assim. Não. Mas eu vi quando o senhor encostou na mesa, que ele veio na sua direção falando, e o senhor encostou na mesa. Ele falou, não, irmão, foi assim, não. Verdade. Ele não queria falar, não, realmente, é difícil, né? Nem isso ele quis falar. Para vergonha minha, né? Para eu aprender a amar. Que eu não sei ainda estou aprendendo, mas eu aprendi naquele dia a amar uma pessoa que está agredindo a gente, que está ofendendo a gente. Muita água passou debaixo dessa ponte. O Senhor Deus tratou muito com a gente, tem tratado. Então, irmãos, eu quero entregar para vocês esse que não é um diploma, você não tem assinatura nenhuma. Aqui está escrito só assim: sabendo que viera do Pai e que voltava para o Pai. E aí tem essa figura, né, de Jesus aí lavando os pés dos seus discípulos.
Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, queria convidar os irmãos do louvor aqui, nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para quebrantar o nosso coração, para corrigir os nossos pecados, para santificar a nossa vida. Não adianta ser igreja se não tiver santidade, não adianta fazer bonito, nós precisamos agradar o Senhor. Então feche seus olhos. Depois dessa oração, eu vou pedir o presbítero Carlos que faça para nós. Eu peço muito a ele, que ele é o mais velho, né, irmãos? A gente tem que honrar, né? Tem que agradecer a Deus e vou pedir que ore por nós vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que faça de nós homens e mulheres que agradam a Deus, que conhecem suas responsabilidades, que restauram os muros, que restauram o templo, que vivem com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus. E estamos chegando ao fim, Senhor, de uma celebração tão maravilhosa. Vimos aqui a nona igreja, continuando no céu azul. Vimos a nona igreja caminhar na aliança eterna, lá embaixo de mim. Vimos a caminhada da nova igreja continuando lá em Justinópolis. Vimos aqui também, a Deus, a caminhada da nova igreja continuando lá em Santa Luzia. A nova igreja que não parou, Senhor. A nova igreja que essa humildade, essa simplicidade, nesse nosso, talvez, essa nossa incapacidade, mas é o Senhor fazendo a obra que é sua mesmo, usando verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor. Uma semana rica, uma semana abençoada. Oh, Jesus. Obrigado a minha esposa que não está com a comissão tão ativa como precisava, mas alegrou tanto essa semana. Sentiu abençoada. Isso alegrou a nossa casa. Muito obrigado, esposa. O Senhor tem sido conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Somos tão imperfeitos, tão incapazes, mas temos aquele que tem a suficiência e capacidade para investir em nós. Eu te agradeço por cada vida que esteve aqui esta semana, que esforçou-se muito às vezes, pelos visitantes, os amigos, aqueles que já também estiveram conosco aqui, Senhor, participando desse ministério, mas estão servindo ao Senhor em outro ministério, em outro local, mas continua a fé no Senhor. A fé, não a minha fé, a fé, ó Deus, que o Senhor Deus tem plantado em nós. Te agradeço esta manhã pelos irmãos que vieram aqui, amigos, visitantes, abençoa cada um. Que saia daqui, ó Deus, encorajado com essa palavra, que vale a pena, ainda que seja uma colher de pedreiro para a obra do Senhor, vale a pena ser alguém que contribui, alguém que soma. E eu oro assim, Senhor, tem misericórdia de nós, como disse o pastor, não estamos sendo diplomados desta manhã, recebendo aquilo que simboliza a humildade de lavar os pés dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós fizemos aqui, o Senhor possa receber para a glória do teu nome. Obrigado pela vida do pastor Enoque. Obrigado porque temos aprendido a caminhar juntos. Como eu disse que no dia do aniversário dele tinha
tinha suspeitos. Porque, na realidade, não tem igreja que não tem dificuldade. Na nona, muitas dificuldades. Mas ele faz parte, ó Deus, do interesse. Já vem trabalhando nisso também. Enfrentando as dificuldades da nova igreja. Mas, louvado seja o teu nome. Hoje eu vejo, Senhor, como alguém que ama a sua obra, que se desprendeu para a sua obra, que alguém que se entregou e ama, a gente vê o amor que ele tem para a nova igreja. Continue abençoando o teu servo, e que não deve depender de nós, presbíteros, que depender de mim, ó Deus. Eu possa dar minha mão para ajudá-lo, não os pés para empurrá-lo. Tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, aquilo que eu poderia ter feito mais, eu não fiz esta obra. Senhor, eu sei que eu fiz muito pouco, eu gostaria de ter feito mais. Mas que o Senhor possa receber para a glória do teu nome. O Senhor possa abençoar, meu Deus, para que o reino do Senhor se propague cada vez mais através da mão. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia, que aumente a nossa visão, alargue a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, a oração que eu faço a Ti nesse momento. Obrigado por cada irmão presbítero, cada colega, cada pai, cada conselho, irmãos amáveis, irmãos compreensíveis, irmãos que têm, ó Deus, amado mesmo uns aos outros. Que o Senhor continue assim, ó Deus, com esta comunhão maravilhosa entre nós. Um conselho que hoje vive, ó Deus, a graça do Senhor nas reuniões, que a gente a faz assim com muita harmonia, com muita disposição de amor. Que isso permaneça cada vez mais. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa canção aqui vai ajudar a gente a fazer a oração. Às vezes você não encontrou as palavras para fazer a oração que você precisava, mas essa canção aqui vai ajudar. Vamos cantar essa canção agora. É uma resposta à pregação. Oh,
paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós e todos nós juntos, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe na restauração, em nome de Jesus, com paz.